O que não faltou nesse episódio foi sangue, caos, dor, gritos e muita coisa acontecendo. Episódio dramático, muito acelerado e com um final impactante pra variar. Depois da semana passada que já terminou daquele jeito, a coisa tá só escalonando enquanto a gente entra em mais um episódio de Solo Leveling, comentado no nosso clássico Sabadungeon, que se você não sabe é o nosso dia clássico oficial de comentar Solo Leveling sem spoilers de manhwa aqui neste canal. Se você não é inscrito ainda, se inscreve, clica aqui embaixo, deixe o seu like pra ajudar esse vídeo a ser cada vez mais compartilhado e garanta a sua participação todas as semanas comentando Solo Leveling aqui comigo. Eu sempre esqueço, mas já que lembrei, Solen, irmãos, deixa aqui embaixo também você a sua saudação pra gente falar deste episódio, que aliás, está fazendo parte de uma temporada que eu tenho visto críticas de vocês aqui e ali, que eu até queria tentar entender. Eu acho que eu faria um outro vídeo, se vocês quiserem, pra comentar sobre isso, mas basicamente tem muita gente reclamando não só daquilo que já acontece desde o início, que são acelerações, ou seja, cenas compactadas em um único episódio, muitos capítulos em uma semana apenas, mas também o fato que acontece desde a primeira temporada, me surpreende que surpreenda vocês, do protagonista Sung Jin-woo não ser tão frio, calculista, cheio de sangue nos olhos, como acontece ligeiramente mais no manhwa, não sei na light novel, me digam vocês. Eu acho que esse é um tema que a gente pode falar depois, mas o que eu posso dizer é que, como impressão de grande parte das pessoas que não são leitoras, mesmo eu sabendo o que acontecia na história antes, eu consigo ver que o Solo Leveling tem feito, junto com A1 Pictures, uma adaptação, uma produção que faz sentido em ritmo narrativo e até em construção de personagem. Se quiserem que eu discuta melhor sobre isso, falem aqui embaixo e eu venho com um vídeo extra além do Sabadungeon. Só um adendo final, tenho falado que o último episódio será episódio duplo de 12 e 13, porém parece que essa notícia não era real e o próprio estúdio oficial se pronunciou, muitos de vocês me marcaram, me avisaram, agradeço muito, dizendo que os episódios finais serão separados, portanto o episódio final só no final de março e a gente comenta conforme for saindo. Ilha Jeju, a gente viu no episódio passado que traz formiguinhas fortinhas contra caçadores, uma rainha que deu origem a um novo bicho fortão, parece Hunter x Hunter, mas não é. Piadas e comparações à parte, porque tudo bem ter inspirações de uma história e outra, essas formigas são muito mais perigosas e monstruosas do que aqueles caçadores estavam esperando, especialmente os da Coreia do Sul, porque a gente já viu que Goto do Japão tinha planos ali junto com seu superior que eram um pouco diferentes de simplesmente eliminar aquela Dungeon Rank S. As formigas, como a gente já teve informações anteriormente, elas estavam evoluindo. Conforme a rainha ia parindo novas formigas, ela ia dando novas habilidades. Então, conforme elas continuassem existindo, sobretudo a rainha, mais fortes elas ficariam. Elas ganharam asas, elas conseguiam chegar no continente japonês, poderiam chegar na Coreia do Sul, até onde mais essas formigas poderiam chegar é um mistério. O fato é que este fator evolução delas deixou a periculosidade desses monstros muito maior. Só que o plano mal começou, e vamos lembrar de novo, o plano era, uma galera fica na costa da Coreia do Sul, alguns ali no mar, todos os de rank S separados da Coreia do Sul foram para dentro do formigueiro, enquanto aqueles do Japão de rank S, 10 deles, ou seja, junto com Goto, caçadores muito habilidosos do continente japonês, estariam atraindo as formigas gerais, fora a guarda real e a própria rainha, para que os caçadores da Coreia do Sul conseguissem, dentro do formigueiro, acabar com a raiz do problema, que é a rainha. O foco deles não era exterminar todas as formigas da ilha, porque isso seria de uma dimensão muito difícil de conseguir. Mesmo em ranks S ali 16, numericamente eles não estão tão preparados, mas acabando com a rainha, eles encerram um ciclo, e já que as formigas têm um ciclo de vida limitado, logo elas todas pereceriam. Tanto é que a gente viu que elas já estavam numa situação meio complicada. A rainha criou um ser magnífico, maravilhoso, gigante, supremo, porque apenas naquela ilha elas começaram a ter que derrotar umas às outras, se alimentarem umas das outras, porque não tinha mais ninguém para serem predadores. O plano poderia dar certo não fossem alguns fatores. Primeiro, claro, e acima de tudo, que a rainha acabou de dar origem ao Meruem. Mentira, não é Hunter x Hunter, desculpa, eu não consigo deixar de fazer o link, mas ela deu origem a uma formiga, ao seu filho, uma formiga de outra cor para facilitar a nossa localização, né, para entender, aquele ali é o bichão chegando. Então a cabeça que a gente viu rolando no episódio passado, sendo já rolando não, já engolida, foi por causa deste formigão. E os dois que ficaram olhando a garota perdendo a cabeça também já foram explodidos. E os outros que foram verificar por que esse grupo não se comunicava mais também foram eliminados.
A formiga lá de fora, essa formiga nova feita pela rainha da Ilha Jeju, conseguia acabar com caçadores rank S, por mais que não fossem, por exemplo, tão fortes como o Goto, numa velocidade e facilidade como se eles fossem manteiga, como se eles fossem nada. O caçador lá que tava acabando com todas as formigas, dizendo, só machuquei o ombro um pouquinho, tava ali arrancando um bando de asa, chega todo pomposo, vê a menina morrer na sua frente e em seguida é também assassinado com facilidade, assim, de qualquer coisa. O segundo fator interessante é que conforme esses contatos foram sendo cortados, ao invés do Goto, que é o mais forte entre todos que estavam ali a princípio, se preocupar em, por exemplo, verificar o que está acontecendo lá fora, depois quando acontece a perda de contato com a galera do ninho, o que está acontecendo no ninho, a gente vê a mensagem, quer dizer, a troca de mensagens dele com o superior dele que aparece ali, dizendo que, ok, na real, o nosso plano, o nosso objetivo era eliminar os caçadores Rank S da Coreia do Sul. Porque se eles conseguem vencer aquela Dungeon Rank S, não só eles eliminam um problema que era cada vez mais emergente, especialmente para o continente da Coreia do Sul, mas também eles conseguem fechar uma Rank S que pouquíssimos países no mundo conseguiram até hoje. Isso daria um status para a Coreia do Sul gigantesco. Isso daria um status para os caçadores que terminarem aquela dungeon gigantesco. Imaginem que se as guildas já disputam entre si dentro do mesmo país, entre países diferentes, é claro que existe uma rixa maior ainda. É isso que a gente estava vendo exatamente naquele ponto. E dentro do formigueiro, a coisa também não estava assim tão fácil. Eles vão entrando com uma maior facilidade, percebendo que as formigas que eram de gerações anteriores, elas foram rebaixadas, não eram mais da guarda real, elas eram apenas operárias que controlavam os túneis, não há qualquer grande dificuldade para enfrentá-las, existe um clima ameno entre esse grupo, o cara que tá filmando tá junto da galera da Coreia do Sul, então todos lá fora na Coreia do Sul, quem está no continente, estão assistindo o que tá acontecendo, inclusive os pais daquele que era o amigo do Baek e do Healer, que querem finalmente a vingança pelo que aconteceu com seu filho, e parece que realmente vai dar certo até o momento em que eles chegam na rainha. Eles conseguem acabar com a guarda real, a empolgação sobe quando eles veem a rainha, eles começam a enfrentá-la e percebem que eles vão conseguir vencê-la, e eles conseguem. A gente até vê que eles liberam toda a mana, o Baek se transforma, sua forma feral, incrível, impressionante, e isso é perigoso porque até aquele ponto eles tinham um healer, até aquele momento eles tinham um healer que bufava poderes, que os recuperava se eles estivessem feridos, e isso ajudava muito na batalha, e eles achavam que aquilo ali era o enfrentamento final, porque geralmente é assim numa dungeon. O boss, a rainha, seria o último monstro principal, se você derrota essa rainha, todo o resto colapsa. Só que ela não era mais o boss final, ela não era o grande chefão, ela deu origem a outro. Ela criou uma nova dinâmica, um novo problema que eles não sabiam. Eles viram um ovo gigantesco e falaram, não, isso não é nada. Vamos focar na rainha, porque esse é o nosso plano, a gente tem um tempo contando, a galera tá segurando as formigas lá fora, a gente precisa terminar isso aqui. E o nível, como eu disse, de entusiasmo, empolgação, a sensação de vitória vai crescendo, o que faz com que o momento de caos absoluto, derrota, tristeza, sofrimento e dor seja ainda maior logo em seguida. E aí vem o terceiro fator, na verdade, que prejudica a possível vitória deles ali. Não só o fato do cara japonês não estar realmente a fim de ajudar, não só o fato de ter nascido o principal, é claro, um monstrão que eles não conheciam, mas também a interferência que eles estavam fazendo sobre a ilha de sinal para que as formigas não conseguissem receber qualquer chamado da rainha, ela foi encerrada abruptamente, a rainha conseguiu convocar outras formigas que começaram a atacar o formigueiro, passaram pela barreira que o Choi deixou ali de fogo, né, com a sua mana, e junto dessas várias formigas, que já piorariam a situação naturalmente, veio aquela que assustou todo mundo. A rainha pereceu, e quem chegou ali cheio de ódio para ver que a mamãe tinha sido eliminada? O monstrão formigão. E o monstrão formigão, ele primeiro chega só até a mãe, ele passa por todos, todo mundo sente uma presença esmagadora, uma força absurda. Eles já sabem que ali eles perderam, que a coisa não tinha mais jeito, que estavam vindo várias formigas circulando, entrando no formigueiro que já deixava eles presos e juntos com uma criatura bizarra. Uma criatura bizarra que percebe que aqueles ali eliminaram a rainha. E ele começa a atacar sem fazer qualquer esforço, eliminando 2 braços,
ferindo um, jogando Cha-Hae-in, que é a dançarina, que estava com facilidade atacando as formigas, inclusive Baek percebendo como ela era o dobro da força dele, ela é jogada na pedra, ela desmaia, ela fica, até onde a gente sabe, na beira da morte. E ainda assim, eles tinham um healer, que estava oculto enquanto não se mexesse, em tese, a formiga não o acharia, e ele continuava bufando, curando a galera, dando uma sobrevida, dificultando a vida desse formigão, mas a formiga o enxerga, a formiga o percebe. E ela vai, coitado do healer, que eu nunca lembro o nome dele, é Jin? É algo assim? Talvez? Não sei. Ele é perfurado na barriga, e isso é muito triste pro Baek. Ver mais um amigo indo embora, um amigo que foi, inclusive depois de um trauma de ter perdido o outro, na outra raid que eles fizeram naquela mesma ilha, e as últimas palavras dele pro Baek foram: sai daqui, vai embora correndo. Se eles pudessem, não é mesmo? Porque se aquela formiga quisesse acabar com todos, ela fazia no instante, consumindo esta sua presa, o healer, um ser humano. Ela não só adquiria seus poderes, mas também suas faculdades mentais, seus conhecimentos. E assim, ele compreendeu melhor aquela situação e ele conseguiu se comunicar, falando com eles: quem é o rei de vocês? Porque existe uma força maior que não é de vocês. Ele tá lá fora, ele sai, sentindo a força do Goto, indo em direção a este. E quando ele chega, você pensa assim: tá, vai dar uma dificuldade maior pro japonês, mas é um rank S mais forte, tá ali se achando, chamando a galera que morreu de um bando de fraco. E o final do episódio termina com duas pontas. Primeiro, que Goto, ele sente no formigão uma presença assustadora, tal como Sung Jin-woo, e a gente não sabe, apesar de toda a pompa, se ele vai ter alguma capacidade de enfrentar esse monstro. O que, gente, não é nem uma notícia boa. Coisa tá caótica que você pergunta: e o menino Sung Jin-woo? Tá lá fazendo tua corrida diária, pensando: ah, eles são fortes, tá tudo bem, tô nem assistindo a transmissão, tá tudo certo. Mas Sung Jin-woo deixou sombrinha na galera. E aí, quando ele percebeu pelas sombrinhas que as coisas não estavam muito boas, será que Sung Jin-woo será suficiente agora para derrotar essas formigas e principalmente esse formigão supremo? Será que este novo desafio, um super boss upado, ou seja, mais forte do que o anterior, de uma Dungeon Rank S, será que finalmente veremos algo com uma dificuldade interessante para Sung Jin-woo, que é sem dúvidas o mais poderoso até agora que nós conhecemos neste anime? Um episódio caótico, talvez um dos mais até agora do anime, com muito sangue, muitas perdas, e mais uma vez a gente dependendo da força de Sung Jin-woo para que a coisa realmente melhore. Ele deixou as sombras de propósito, acho que ele poderia ter ficado um pouquinho mais de olho no que estava acontecendo, mas tudo bem, né? Tô triste pelo healer, pelo amigo do Baek lá, sinceramente eu acho triste. Pra mim podia morrer um monte menos ele, porque ele já foi assim, ele queria ser concursado, sabe? Nem queria caçar ninguém, não queria lutar, queria estar de boa. É isso, só um adendo. A transmissão tinha sido interrompida quando a coisa começou a ficar caótica, absurda lá dentro. Mas com a chegada de Sung Jin-woo, a Coreia do Sul inteira poderá ver agora quem é este novo caçador da Coreia do Sul e o que ele fará, talvez, para salvar todos ali. Será ele o responsável por derrotar de vez o monstrão da Ilha Jeju? E o que viria depois dessa exposição máxima desse caçador para todo o mundo, porque China, todos os países estão de olho no que está acontecendo ali. Eu adorei o episódio, de novo, com críticas e ressalvas que muitos podem fazer em questões de adaptação. Ainda assim, eu gosto do ritmo que o anime segue, eu gosto de como eles adaptam, eu gosto tecnicamente também o quanto eles se esforçam e apresentam em animação, trilha sonora, sem dúvidas, e até da visão um pouquinho diferenciada da animação em relação ao protagonista. Mas a gente pode comentar isso depois, com uma gata passando aqui, em outro vídeo, se vocês quiserem. Mais uma vez, se quiserem esses comentários mais específicos, deixem aqui embaixo que eu volto em outro momento. E você, para acompanhar todos esses próximos vídeos, não esqueça de se inscrever aqui embaixo. E a gente se vê em todos eles. Tchau, tchau!